Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula, no detalhe, aula 3, episódio 3, sessão 1 aí. Estamos já ao vivo, o Carlos já está aqui com a gente. Cadê o Exinaldo? Está aí com a gente também? Pronto, já estamos lhe vendo aqui, Exinaldo. Seja muito bem-vindo também, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que estão chegando hoje, no detalhe é uma classe de estudos avançados do livro do Apocalipse. Uma classe que a gente está vendo o Apocalipse no detalhe, como diz o nome da classe. Já vimos aí uma parte sobre a introdução do livro do Apocalipse, um pouquinho sobre por quem foi escrito, como foi escrito, onde foi escrito, para quem foi escrito, o ano, um pouquinho do background histórico. Na passada, a gente viu um pouquinho do capítulo 1, alguns detalhes do capítulo 1, e a gente iniciou o tema do capítulo 2, das 7 igrejas, que vai pegar aí 2, 3 capítulos, e a gente vai seguir esse tema hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Só algumas recomendações que a gente sempre dá. Permaneçam com os microfones desligados para a gente ter uma melhor transmissão, não haver uma interrupção aqui na transmissão da gente. Se você quiser participar, o nosso chat está aberto. A gente tem a ferramenta do chat, onde você pode colocar suas perguntas, colocar suas dúvidas, e essas dúvidas serão sanadas de acordo aqui com o tema que a gente for trabalhando. Se alguma dessas não for sanada durante o nosso período, não se preocupe aqui, você vai ter a oportunidade de ir lá no nosso grupo do Telegram acompanhar os vídeos e resposta para essas perguntas que não forem respondidas por aqui. Então, todas as perguntas serão respondidas, nem que não sejam hoje, mas durante a semana a gente vai responder essas perguntas. Por falar em vídeo de resposta de perguntas, antes da gente iniciar, estou colocando aí no chat para vocês o link do canal do YouTube. Nesse canal aí no YouTube, você vai poder acompanhar os vídeos das aulas passadas. Os 2 últimos vídeos das 2 últimas aulas já estão disponíveis lá. Se você quiser reprisar, dar uma acompanhada, recapitular as aulas, ou então quiser indicar para alguém que está, ou se você está chegando na classe hoje, não acompanhou as 2 últimas aulas, nesse link aí que eu coloquei no YouTube, está postado as últimas 2 aulas. Nesse link também, se inscrevam lá no canal. Nesse link a gente vai postar os vídeos respostas, alguns outros temas que a gente vai tratar também. Então se inscreva, a gente precisa de um número de inscritos aí para poder postar as lives, fazer as lives de celular que o YouTube pede pra gente. Então, depois dá uma clicada aí no link, se inscreve lá no canal e já acompanha as duas últimas aulas, você pode compartilhar essas aulas. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E para a gente começar hoje, já que a gente tem muita coisa para falar hoje, a gente vai falar sobre as 7 igrejas da continuidade do tema da aula passada. Hoje, verso a verso, acompanhando aí os textos bíblicos e trazendo à luz os pontos principais, os detalhes principais de cada verso. Hoje a gente vai ter uma guia mais direta aí do Exinaldo, que vai estar com a gente, guiando o nosso estudo hoje. E eu queria pedir para o Carlos. Carlos, você pode olhar para a gente começar a nossa classe de hoje, por favor? Boa noite a todos aí, um feliz sábado para quem está no Brasil, que já é sábado, né, ou sexta-feira à noite, aí, iniciando o sábado, e aqui também quem está acompanhando de Montreal, uma boa sexta-feira, final de sexta-feira. Vamos fazer a nossa prece então, para nós iniciarmos. Paizinho querido, amado Deus, que bom nós estarmos juntos mais uma vez nesse início de noite, para te buscar, entender melhor o texto sagrado que o Senhor deixou para nós, a Bíblia, examinarmos com cuidado, porque afinal de contas, o Senhor deixou esse texto, essa carta de amor, para que nós dedicássemos tempo estudando ela e lhe encontrando a tua verdade, a tua vontade no texto sagrado. Então, nos ajuda nesse momento, envia teu Santo Espírito para estar com a gente, para que nós possamos compreender bem os temas que vamos estudar. Fica com o Exinaldo, com o Rafael, comigo, e em especial com todas as pessoas que estão se conectando aqui para estudar a Bíblia conosco. No nome de Jesus, amém, Pai. Vamos lá, vamos iniciar hoje o tema. Exinaldo, você poderia dar uma retrospectiva um pouquinho lá do que a gente falou das 7 igrejas, da primeira igreja,
e já iniciar para a gente o tema de hoje, a continuação das 7 igrejas, por favor. Ok, Rafael. Então, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês na classe No Detalhe. Confesso que não sei se acontece com vocês, acredito que deva acontecer também. A gente já cria uma certa expectativa, uma ansiedade para sexta-feira à noite. É muito bom estar aqui com vocês. Quero cumprimentar ao Rafael, ao Carlos e a todos os amigos aí, os amigos que estão entrando também. É importante que você tenha em mãos aí, eu acredito que talvez você tenha um acesso fácil a alguma Bíblia. É importante que você tenha em mãos a sua Bíblia. É importante que você também tenha em mãos aí uma caneta, um lápis, um pedaço de papel, assim, para ir anotando, certo? Porque aqui na nossa aula, na nossa classe, é certo que muita coisa nós colocamos ali nos slides, mas há alguns detalhes, há algumas observações, alguns comentários que necessariamente talvez não estejam nos slides. Então é importante que você escreva, que você anote, que você marque também na sua Bíblia. Rafael me pediu para fazer aí uma rápida recapitulação. Eu acredito que a gente pode recapitular a partir da primeira igreja aí do livro do Apocalipse, do capítulo 2. Embora na aula passada a gente conseguiu introduzir o assunto das 7 igrejas, já com a primeira igreja do livro do Apocalipse. Então eu quero, nesses primeiros slides, praticamente esses primeiros slides foi a aula, né? Foi a aula de semana passada, praticamente os últimos 30 minutos aí da aula. Na verdade, as 7 igrejas, elas ficavam na região da Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, nós encontramos ali Jesus Cristo se apresentando para o apóstolo João naquela visão introdutória do capítulo 1. E Jesus ele pediu para que João escrevesse uma mensagem para cada congregação. É importante a gente entender que esses nomes que aparecem no capítulo 1, no versículo 9, no capítulo 2 e no capítulo 3, não são os nomes das igrejas, são os nomes das cidades. E é certo que na Ásia toda não havia apenas estas cidades. Dezenas de cidades há na Ásia, correto? Mas a pergunta é a seguinte: por que essas cidades foram escolhidas? Por que essas congregações locais foram escolhidas para que João escrevesse uma mensagem? Porque, na verdade, essas cidades elas continham elementos geográficos, políticos, sociais, que tinha muita correspondência com a mensagem espiritual que aquela congregação iria receber. E nós entendemos também, a gente começou a perceber na semana passada, que cada carta para cada igreja estaria representando um período do cristianismo. Então, assim como aquele exercício que eu falei para vocês aqui na semana passada, vamos imaginar que eu seja um professor de história, estamos aqui diante de uma classe de história. Aí eu vou dar assim um trabalho de casa para vocês. Por exemplo, na próxima semana vocês vão escrever para mim um trabalho sobre o cristianismo dividido em 7 capítulos. Então, as 7 igrejas é a história do cristianismo em 7 fases. Desde o batismo de Jesus, quando começa ali o movimento do cristianismo, até a segunda vinda, correto? Então, praticamente aqui é uma recapitulação nesses primeiros minutos. Praticamente tudo que eu falei está resumido aí nesses 3 pontos aí do slide, né? Tem alguns detalhes interessantes. Cada introdução das 7 cartas tem uma referência à pessoa de Jesus Cristo. É certo que esses slides já serão disponibilizados para vocês aí no nosso grupo lá no nosso grupo lá no Telegram. Eu quero falar Instagram, quero falar YouTube, é tanta rede social aqui, rapaz, que o cérebro ele tem que dividir aqui o que falar. Então no Telegram, né, nós vamos disponibilizar esses slides aí. Então, assim, cada introdução da carta tem um aspecto importante sobre Jesus Cristo. E assim também cada conclusão. O Carlos, na semana retrasada, mandou um vídeo espetacular aí. Ele conseguiu sintetizar esse assunto, mostrando que nas conclusões, além das cartas, tem uma promessa. Muito interessante isso aqui. A gente tratou um pouco sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira carta que João ele destinou ali para aquela congregação. Havia uma congregação cristã na cidade de Éfeso.
Interessante que Éfeso era a cidade mais bonita das 7. A cidade portuária. Se a gente anteceder um pouco aqui os slides, vocês vão perceber aí no mapa, que Éfeso está bem aqui, ó. É a primeira cidade depois da ilha de Patmos. Então era uma cidade portuária, portanto uma cidade muito bonita, era a mais bonita das 7. O significado do nome de Éfeso é pureza, desejável. Isso tem a ver com a cidade. A cidade era uma cidade assim bem desejável, era uma cidade bela, maravilhosa. Então está aí o nome de Éfeso, tá? Cidade portuária, uma das mais belas das 7 cidades, tá bom? E assim, a igreja, havia uma igreja, uma congregação cristã ali, real. E essa carta dirigida àquela igreja correspondia ao primeiro período da igreja cristã, que vai do ano 27 até o ano 100 depois de Cristo. Por que é o ano 27? Esse é o ano que Jesus é batizado. E logo após o seu batismo, ele já começa a chamar ali os primeiros discípulos, então praticamente o movimento do cristianismo começou ali. E por que vai até o ano 100? O ano 100 é a morte do apóstolo João. E João morrendo, ele estava representando a primeira geração de cristãos que estava morrendo. Na verdade, ele era o último apóstolo que estava ali vivo ainda. Então, com a morte de João, ali representa aquela primeira geração do cristianismo. Então, a cidade, essa carta à igreja de Éfeso representa esse primeiro período, correto? E aí nós passamos alguns elementos importantes. Jesus ele dá uma advertência. Os cristãos desse período estavam com um problema de perda do primeiro amor. Aquela primeira geração estava passando, agora a segunda geração entra em cena. E normalmente quando isso acontece, a segunda geração não tem o mesmo fervor que a primeira. Ok? E também Jesus elogia os cristãos daquele período porque eles perseveraram diante das perseguições e das provações do Império Romano. E eles também haviam rejeitado muitas falsas doutrinas, entre elas a doutrina dos nicolaítas. Então, Rafael, praticamente esse é um resumo aí, uma recapitulação bem breve do que nós introduzimos sobre as 7 igrejas na semana passada. Eu acho que depois dessa introdução a gente já pode continuar nas próximas igrejas, né? Seguimos então? Então vamos lá. Continuidade pra gente. Então tá ok. Vamos aí, então passar aí para a segunda marcha. Vamos lá. Então gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Como é que nós vamos fazer aqui? A didática vai ser o seguinte, ó. Primeiro eu vou ler o texto e depois a gente conta algo sobre a cidade. Ok? Então você pode abrir a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. Então é a segunda carta, a segunda igreja, ou então o segundo período do cristianismo. Eu leio aqui. Verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Muito bem, para a gente entender melhor essa mensagem, é interessante a gente estudar um pouco sobre a cidade de Esmirna. Praticamente eu resumi alguns dizeres aí no slide. Essa cidade é interessante. De todas as 7 cidades, essa foi a mais castigada, podemos dizer assim. A cidade de Esmirna passou por terríveis terremotos, invasões, guerras, destruição. Mas há um detalhe interessante. De todas essas cidades, ela foi a mais castigada, mas de todas as 7, é a única que permanece. Não temos mais a cidade de Éfeso, só temos ruínas. Não temos mais a cidade de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia. Todas essas outras 6 cidades só temos ruínas. No entanto, a única cidade que permanece, por incrível que pareça, é a cidade de Esmirna. Nós temos aqui uma foto aí de Esmirna. Olha que cidade bonita, não? Atualmente ela se chama Izmir, fica ali na Turquia, né? Na região da Ásia ali. Aqui temos uma foto da Esmirna. Olha a outra foto aí, olha aí. Tá ok? Então aí uma cidade praiana, tá? Turística. Então tem um lado da cidade, assim, que é um lado histórico, que é aquela primeira foto que eu mostrei. Aqui é um lado histórico e tem um lado aqui mais moderno, etc. e tal. Então, assim, das 7 cidades, é a única que permanece até hoje, a cidade de Esmirna.
por mais que ela tenha passado por terremotos, por problemas de invasões, etc. É interessante isso aqui. O significado de Esmirna, o significado do nome é cheiro suave. É porque tem a ver com mirra. Acredito que você já tenha lido sobre mirra na Bíblia, né? Mirra, na verdade, é um perfume que era bastante vendido naquela época, um perfume das terras bíblicas. Então, Esmirna significa cheiro suave. Então, vamos lá. O que isso tem a ver? Havia uma congregação cristã ali naquela cidade e uma mensagem bíblica foi dirigida para aquela congregação cristã. Mas, como estamos seguindo aqui a questão da profecia, isso corresponde também ao segundo período do cristianismo. Vamos avançar um pouco aqui. Qual é o segundo período do cristianismo? Vai do ano 100 até o ano 313. Exatamente o que acontece aqui nesse segundo período? Aqui, a perseguição romana, ela intensifica. Intensifica. Ali, já no primeiro século, ali do ano 27 até o ano 100, os cristãos já estavam sendo terrivelmente perseguidos pelo Império Romano. Por exemplo, Nero, terrível Nero, não? Nero viveu naquele período ali, do ano 27 até o ano 100. Inclusive, foi Nero que matou, que condenou à morte o apóstolo Paulo, por decapitação, e o apóstolo Pedro, por crucifixão. Foi Nero. Nero era terrível. Só que o próximo período, o segundo período, que vai do ano 100 até o ano 313, esse seria pior do que o primeiro. E é justamente esse aqui é o período da carta profética de Esmirna. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela os principais imperadores da época. Vejamos aí. Então, nós temos aqui cerca de 8 imperadores. Começando ali com Trajano, no ano 98 depois de Cristo. O apóstolo João ainda pegou esse imperador aí, Trajano, não? Ele vai do ano 98 até o ano 117 e tal. Então, são cerca de 8 imperadores principais. 8 imperadores, tá? Que passaram durante esses 300 anos aí. E esses imperadores, eles intensificaram a perseguição contra os cristãos. Mas o pior de todos foi o último ali, chamado Diocleciano. Então, ele governa aí do ano 284 até o ano 303 depois de Cristo. Aonde você vai poder encontrar toda essa história? Bem, tudo isso é narrado em livros de história, histórias do ensino médio mesmo, livros do ensino médio mesmo que nós estudamos. Mas tem um livro interessante que se chama História Geral, de Heródoto Barreiro. Heródoto Barreiro. Eu tenho esse livro aqui comigo. Está aqui na minha biblioteca. Está bem ali. Ó. História Geral. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E ele vem narrando isso. Tá? E ele vem mostrando exatamente essa questão do Império Romano perseguindo os cristãos naquele período. Tá bom? E Diocleciano, por que ele foi... Por que no período dele foi a pior perseguição? Sabe por quê? Foi no ano 303 depois de Cristo, bem ali quase no meio do período, quase terminando o período, melhor dizendo, o imperador Diocleciano, ele emitiu um decreto impondo a pior perseguição para os cristãos naquele período. E se vocês fizerem a conta, os bons matemáticos já vão perceber que essa perseguição começa no ano 303 e o período de Esmirna, que é justamente esse período de perseguição intensificada romana, vai terminar no ano 313. Do ano 303 até o ano 313 são exatos 10 anos. 10 anos. Muito bem. Qual é a mensagem de Jesus para os cristãos desse período? Vamos voltar lá para a carta de novo. Primeiro a gente faz uma leitura, depois a gente vai ver alguns detalhes aqui dos versos. Vamos voltar aqui. É interessante a maneira como Jesus ele se apresenta para os cristãos desse período. Prestem atenção. No versículo 8, ó, estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Não é à toa que Jesus se apresenta assim para os cristãos desse período. O que Jesus está querendo dizer? Olha, por mais que vocês venham a morrer, por mais que vocês venham enfrentar a morte, mas se vocês crerem em mim, se vocês permanecerem em mim, vocês ressuscitarão. Assim como eu morri e tornei a viver. A maneira como Jesus ele se apresenta na introdução já serve até mesmo de estímulo, de força e de motivação para os cristãos que estariam passando por esse período.
Aqui no versículo 9, aqui Jesus mostra exatamente a intensidade da perseguição desse período. Ó. Conheço a tua tribulação. Esse verbo que Jesus usa aqui é muito interessante, gente. Conheço a tua tribulação. Então, Cristo sabia exatamente o que o seu povo estava passando, porque ele mesmo também já havia sido perseguido. Tá? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. É lógico que você percebe que Jesus está tratando de elementos espirituais. Não está falando questão monetária, né? Como vocês mesmos já perceberam. A riqueza, que é a riqueza espiritual. A blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Você percebe por essa frase que ele está mostrando que havia pessoas dentro do cristianismo que, na verdade, estavam apenas se disfarçando como cristãos. Se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 10. Esse verso ele é chave. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova. Preste atenção, que Jesus vai falar agora. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É interessante esse tempo, 10 dias. Nós estudamos lá na nossa primeira aula que o livro do Apocalipse ele tem a natureza profética. E na Bíblia Sagrada, os livros de natureza profética, eles têm uma natureza simbólica. Normalmente, eles apresentam símbolos que necessariamente precisam ser interpretados. Inclusive, lá naquela primeira aula nós mostramos que há uma palavra no capítulo 1 que mostra isso exatamente, que é a palavra aqui, ó, capítulo 1, versículo 1, onde diz assim, bem no finalzinho, que Deus enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A palavra notificou, no grego, é semainô. A palavra semainô significa explicando através de símbolos. Então, o livro do Apocalipse, 99% dele é um livro simbólico, ok? Se é um livro simbólico, precisa ser interpretado. E, na verdade, é a própria Bíblia que se auto-interpreta. E quando é um livro simbólico, os próprios períodos de tempo que são apresentados na profecia simbólica também são simbólicos. Querem ver um exemplo? Vamos dar um exemplo. Deixa eu marcar a página aí, em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, né? Eu sei que você está com a sua Bíblia aberta. Deixa eu marcar a página em Apocalipse capítulo 2. Vamos para o livro de Ezequiel. São 2 versos que vamos ler apenas, tá? Aqui no Antigo Testamento, é importante você abrir a sua Bíblia aí. Ezequiel, é o capítulo 4. Isso. Ezequiel, capítulo 4, no versículo 7. Vamos direto ao verso 7. Tá bom esse verso aqui. Tá ok. Ezequiel, capítulo 4, versículo 7. Melhor, vamos ler o verso 5 e o verso 7. São 2 versos aqui. Ezequiel capítulo 4, versículo 5. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Agora o verso 7. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Olha que interessante. O livro de Ezequiel, em alguns momentos, apresenta também uma natureza simbólica. Em algum momento, talvez, a gente vai ter a oportunidade de estudar o livro de Ezequiel. E você percebe por esses versos que um dia em profecia simbólica representa 1 ano. Cada dia te dei por 1 ano, cada ano por 1 dia. Os seus dias serão anos. Então, na Bíblia Sagrada, na profecia apocalíptica, quando o tempo é apresentado numa escala menor, que é o caso de dias, pode crer que Deus está se referindo a anos. Então, por exemplo, se Deus falasse assim, 100 dias, em profecia apocalíptica, automaticamente estaria se referindo a 100 anos. Se Deus falasse 25 dias, em profecia apocalíptica, automaticamente estaria se referindo a 25 anos. E assim sucessivamente. Se a gente voltar lá para Apocalipse capítulo 2, que é a carta de Esmirna, né, que estamos lendo, capítulo 2, versículo 10, isso aqui é uma profecia apocalíptica, por mais que havia uma igreja real ali na cidade de Esmirna, mas essa carta também estava se dirigindo ao segundo período que os cristãos estariam passando. Você percebe aqui que Jesus fala, tereis tribulação de 10 dias.
especificamente 10 anos. E o mais interessante que é o que a gente encontra no segundo período, ó, de todas essas perseguições que esses imperadores eles travaram contra o cristianismo, a pior delas, e a mais longínqua, né? A mais longa, foi a do imperador Diocleciano, que começou no ano 303 e terminou no ano 313. Tá bom? Já vamos passar para a próxima igreja daqui a pouco, mas eu quero dar algumas considerações ainda. É por isso, amigos, é por isso que, primeiro, a cidade de Esmirna, primeiro, de todas as cidades, ela foi a mais castigada, a que teve mais problemas de terremotos, mais problemas de invasões, etc., mas é a que permanece até hoje. Isso tem uma mensagem interessante para o cristianismo. Por mais que o cristianismo passou por terríveis perseguições, por mais que os cristãos foram jogados em arenas, etc., mas o cristianismo permanece até hoje. Isso é interessante. O significado do nome, não? Cheiro suave. A morte daqueles cristãos, é lógico, Deus não se alegra com a morte de ninguém, quanto mais de seus servos. Mas quando um cristão ele dá vida pela causa do evangelho, quando um cristão ele dá vida por Jesus Cristo, não que isso agrade a Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, mas isso tem um significado muito profundo para Deus, para o céu e para a Bíblia. São chamados de mártires, não? Entregam a vida pela causa do evangelho. Aqui comigo. Se alguém entrega a vida pela causa de Jesus Cristo, isso é sinal de que aquilo que ele está entregando a vida é uma verdade. Tá? O testemunho é muito impactante. Então, praticamente, esse é o período de Esmirna. É interessante a maneira como Jesus termina, aqui no versículo 11, né, a promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você percebe que o assunto é sobre morte? Jesus introduz falando sobre morte, né? Estive morto e tornei a viver. Só que aí ele termina falando, ó, quem vencer, vencer o quê? Quem vencer a perseguição, quem vencer o medo de enfrentar a perseguição, etc., não sofrerá dano da segunda morte. A gente vai tratar ainda sobre esse assunto da segunda morte lá para Apocalipse capítulo 20, tá? Mas apenas para anteceder, talvez, a pergunta, a resposta que alguém possa perguntar aí sobre esse assunto, segunda morte tem a ver com a morte do juízo final. Então, o que Cristo está querendo dizer é que aquele que permanecesse firme, mesmo diante das fogueiras da perseguição, ressuscitaria por ocasião da segunda vinda de Cristo e não passaria pela morte do juízo final, que corresponde à segunda morte. Tá ok? Vamos avançando. Olha, se vocês quiserem participar, amigos, vocês fiquem à vontade aí, viu, Rafael, Carlos? Eu vou aqui, liguei a minha primeira marcha aqui, estou avançando, tá bom? Muito bem. Pérgamo. É a terceira igreja, automaticamente o terceiro período. Vamos lá. Primeiro vamos ler a carta, capítulo 2, versos 12 a 17, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Então lá, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Preste atenção nessas introduções que Jesus dá, tá? Vamos lá, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticar a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a cidade aí. Aí estão as ruínas da cidade de Pérgamo, também essa cidade não existe mais, só ruínas. O significado do nome é elevação, altura, algo que é elevado, ok? Elevação. Na verdade, a própria cidade ela ficava numa região elevada, muito acima do nível do mar, a cidade de Pérgamo. Vamos lá. Por que a cidade recebeu esse nome? A cidade ela se desenvolveu no comércio da venda de pergaminho.
aquele material antigo no qual se faziam os livros, né? Os próprios profetas escreveram em pergaminho. Então, Pérgamo se desenvolveu comercialmente falando na produção e na venda de pergaminho. Era uma cidade que ela ficava em uma rota comercial muito importante da Ásia. O que isso significa? Muitas caravanas passavam por ali, muitas outras nações, representantes de nações passavam por ali. Isso fazia com que Pérgamo fizesse muitos acordos comerciais e até mesmo se enriquecesse com isso. Tá bom? Então, assim como a cidade estava elevada, muito elevada a nível do mar, assim também a cidade se elevou economicamente falando, financeiramente falando, comercialmente falando. Essa era a cidade de Pérgamo. Vamos avançar um pouco. O que tem a ver isso, né? Havia uma igreja ali, havia uma igreja cristã naquela cidade. Mas essa carta também corresponde ao terceiro período. Mas antes de falar do terceiro período, vamos trabalhar um pouco os versos da carta aí. Vamos lá. No versículo 12 é interessante a maneira como Jesus se apresenta, a maneira como Jesus ele se introduz aí. Ele fala assim: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se você perceber, essas introduções de Jesus, elas são tiradas da primeira visão, lá no capítulo 1. Lembra que João ele tem a visão de Jesus glorificado, Jesus aparece com o rosto como brilhando como o sol, etc., com uma espada saindo de sua boca. Aqui comigo, se a gente for interpretar o Apocalipse de forma literal, fica sem sentido, né? O que tem a ver uma espada saindo da boca de Jesus Cristo? É certo que João realmente ele viu isso, mas na verdade isso aqui tem um sentido simbólico, tá? O que seria a espada afiada de 2 gumes da boca de Jesus? Na verdade, isso aqui é uma alusão à palavra de Deus. Não é necessário você abrir o texto, mas o texto está projetado aí, melhor dizendo, a citação, o capítulo, o versículo, o livro, melhor dizendo, estão aí, né? Você pode anotar e ler depois. Efésios, capítulo 6, verso 17, faz uma comparação da espada com a palavra de Deus. É muito interessante isso aqui. Tá? Então, assim, quando João viu Jesus com uma espada afiada de... O que é uma espada afiada de 2 gumes? É uma espada que corta tanto de um lado quanto do outro. Na verdade, essa espada representa a palavra de Deus. E por que a palavra de Deus ela introduz a carta? É com esta mesma palavra que Jesus Cristo julgará o mundo. Querem ver um texto? Vamos lá, Apocalipse 19, 15. Abra comigo aí. Já que estamos no próprio livro do Apocalipse, né? A gente pode acompanhar aqui, Apocalipse 19, 15. A mesma visão que João teve no capítulo 1. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Esse texto está falando da segunda vinda de Cristo. E como é que Jesus vai ferir as nações com uma espada afiada? A espada representa a palavra de Deus. E Cristo julgará as nações, o mundo, as pessoas pela sua palavra. Então, eu e você seremos julgados pela palavra de Deus. Minha vida precisa estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Então, quando Jesus Cristo ele se apresenta à igreja de Pérgamo, ou então ao período de Pérgamo, com aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes saindo pela sua boca, o que Jesus está querendo dizer? Eu vou julgá-los pela minha palavra. É a minha palavra que vai julgar vocês. Ok? Então, olha lá, no caso dos cristãos em Pérgamo, como também dos cristãos que viveriam no terceiro período profético, Jesus estaria confrontando-os, ou então julgando-os com a sua palavra. Tem outro detalhe interessante, ó. No versículo 13, né? Versículo 13 fala assim: conheço. Olha, não sei se você percebeu, o verbo repetiu de novo, não? Olha só. Preste atenção nesse detalhe. Preste atenção nesse detalhe. A cada igreja, a cada carta, Jesus destaca esse verbo. Não sei se você percebeu. Faça uma retrospectiva lá. Olha lá, capítulo 2, versículo 2, na primeira igreja, a igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículo 2. Como que Jesus começa? Conheço as tuas obras. Agora, capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação. Capítulo 2, verso 13, a igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas. É muito importante esse verbo. Conheço, não? É por isso que João, ele vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais representam os 7 períodos, ou então as 7 igrejas. O ato de Jesus estar andando no meio representa que Jesus conhece muito bem a sua igreja, conhece muito bem os seus seguidores,
Ele conhece não somente teoricamente falando, mas ele tem uma experiência real. Ele sabe onde você mora, ele sabe a sua casa, ele sabe a tribulação, a dor que você passa. Então é uma mensagem muito particular, muito especial. É como se fosse Jesus olhando nos olhos dos cristãos de Pérgamo e falando: eu sei o que está acontecendo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Que coisa terrível, né? Vamos entender isso aqui. Trono de Satanás. Alguns podem olhar para esse verso e dizer assim: isso aqui é o Triângulo das Bermudas. Vocês sabem dessa lenda que há, né? Essa lenda que há, que fala assim, que no Triângulo das Bermudas é onde está lá o quartel-general do mal, que está ali, não? Tem nada a ver isso aí, tá? Então, o que quer dizer isso, trono de Satanás? O que é isso? Vamos lá. Para isso, a gente vai ter que recorrer à história. Olha só que interessante, a própria história da cidade de Pérgamo. No ano 29 a.C., a cidade de Pérgamo havia se destacado por ser o primeiro local de adoração ao imperador romano. Então, os imperadores, eles tinham costume de se autodeclararem divinos. Então, era uma obrigação todos os cidadãos romanos adorarem o imperador. E a cidade de Pérgamo, infelizmente, ela teve isso no seu currículo, de se tornar, de ser a primeira cidade de abrigar um culto ao imperador, e ela se tornou a capital religiosa da Ásia. Então, de todas as 7 cidades, ou então de todas as cidades da Ásia, Pérgamo era a cidade mais religiosa. Por quê? Ela se tornou uma cidade central de culto ao imperador. Então, preste atenção aqui comigo. Imagine você amigo que está me assistindo aí, você que está me assistindo, me ouvindo, vamos nos reportar a 2000 anos atrás. Vamos imaginar que você fosse um cristão que congregasse naquela igrejinha lá na cidade de Pérgamo. Você já imaginou você sendo perseguido por não querer adorar o imperador, você sendo condenado à morte, porque você não está querendo adorar o imperador? Era justamente esse problema que a igreja estava passando, melhor dizendo. E é por isso que Jesus falou, vocês estão no trono de Satanás, ok? Estão bem no trono de Satanás. Foi isso que Jesus falou. Então vamos avançando um pouquinho. Na época em que João escreveu isso foi no ano 96 depois de Cristo, né? Os cristãos em Pérgamo estavam passando perseguições justamente por rejeitarem a adoração ao imperador Domiciano. Deixa eu só trocar a luz do celular aqui que está falhando. Só um momentinho. Isso. Ok. Aí eu deixo mais iluminada aqui a sala, aí fica melhor. Ok. Muito bem. Só uma Justamente. Reginaldo. Pois não? Esse ano da adoração estão até perguntando aqui no chat, esse ano da adoração do imperador foi no ano 29 antes de Cristo ou depois de Cristo? Antes de Cristo. A cidade de Pérgamo já existia. A cidade de Pérgamo ela foi fundada antes de Cristo, tá? E aí esse ano aí é antes de Cristo, como eu coloquei ali, AC. Isso, tá? Coloquei AC. Então, na época em que João escreveu a carta, era o ano 96 depois de Cristo. Havia uma congregação na cidade de Pérgamo. E essa congregação estava passando por perseguições justamente por rejeitar, né, a congregação por rejeitar a adoração ao imperador Domiciano, que era o imperador da época. E foi justamente esse imperador que enviou João para a ilha de Patmos. Vocês se lembram lá no capítulo 1, que João ele está lá na ilha de Patmos, exilado na ilha de Patmos? Capítulo 1, versículo 9. João se encontra na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que João foi parar na ilha de Patmos? Porque o imperador Domiciano havia obrigado João a se ajoelhar diante dele para adorá-lo. É lógico que João não quis fazer isso. O que Domiciano fez? Jogou João no latão reluzente de óleo fervente. Miraculosamente, João foi liberto, foi livre disso aqui. E aí Domiciano exilou João na ilha de Patmos. Foi justamente esse imperador. Então, é justamente nesse contexto
que tem uma congregação em Pérgamo, sendo terrivelmente perseguida. Tá? Interessante, houve um cristão chamado Antipas, que realmente foi martirizado por isso. Inclusive, está escrito aqui na carta, não? Aqui no versículo 13, ó. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A pergunta é o seguinte, será que somente Antipas foi morto, porque somente o nome dele é destacado? Não. É porque Antipas, ele era o líder da congregação local, era como se fosse o pastor da igrejinha ali. E Antipas, ele era também, ele havia conhecido João e era um discípulo de João, o apóstolo. Ok? Era um grande líder. Você sabe como é que Antipas morreu? Esse sim, esse não escapou. Antipas morreu queimado dentro de um latão reluzente. Então colocaram Antipas dentro ali do latão e acenderam o fogo embaixo e deixaram o latão esquentar. E ali Antipas foi fritado, melhor dizendo, dentro daquele latão. E assim Antipas morreu. Ok? Isso aconteceu no primeiro século, com a congregação da igreja de Pérgamo, mas essa mensagem também se referia a esse terceiro período aqui. Então, vamos lá, vamos ao terceiro período. Pois não, Rafael? Deixa eu só dar um detalhe, acho que seria legal, um detalhe. Pode, por favor. Para a gente entender um pouquinho dessa questão da adoração ao imperador. Pode. A gente se reportar, a gente vai lembrar aí das aulas do ensino médio e dos períodos romanos, os períodos da nação romana. A gente geralmente divide os períodos da nação romana em três. O período da monarquia, que vai lá do ano 753 até o 509 a.C. O período da república, que é do ano 509 até o 27 a.C., ou seja, 2 anos antes do imperador aí que foi adorado em Pérgamo. E o período do Império, que vai de 27 a.C. até 476 d.C., que é o fim do Império Romano. Exato. E o que acontece nesse período histórico? Durante o primeiro período, o período da monarquia, a nação romana era governada pelo rei, mas esse poder não era absoluto, ele era dividido entre o rei e o consulado. E a gente tem lá dentro desse período 7 reis principais de Roma, e o último rei foi um rei etrusco, ou seja, de um povo que invadiu Roma. E foi um cara que massacrou Roma, que foi extremamente autoritário. Então, o que acontece com a sociedade romana? A sociedade romana cria uma certa aversão a poderes autoritários, totalitários. E aí surge o segundo período, que é o período da República, onde todo o poder ele era dividido entre os magistrados. Aí os cônsules, os questores, os censores, várias camadas de poder do Império Romano. Só que no período lá da República, existia a possibilidade de, por um período específico, se eleger um ditador. O ditador não seria um ditador como no nosso período moderno, mas era um ditador que assumiria o poder absoluto, digamos, num período de guerra, ou num período de ataque, ou num período de necessidade. E quando eles precisavam, eles começaram a nomear esses imperadores, que eram esses ditadores que eram regidos pelo Senado e pelo consulado. Só que o que acontece? Esses imperadores eles começam a ter um gostinho pelo poder. E o povo romano ele começa a ver que durante o período de mão forte desses imperadores, o Império Romano tem um certo destaque. E esse é um problema de Júlio César, que é um dos principais imperadores. No ano 27 a.C., a reviravolta, a muda da República para o Império, e os imperadores vêm com força total. E com uma força total e com uma aceitação tão grande do povo, que eles são os solucionadores dos problemas de Roma, e eles ganham até esse status de deuses, de pessoas que vieram para salvar realmente o Império Romano. E a gente começa, durante o período do Império, lá que começa no ano 27 a.C., essa predominância dos imperadores. Então, tudo, a partir desse momento do ano 27 a.C., que ameaça o domínio desses imperadores, é visto como um risco a Roma, é visto como um risco até o povo. É por isso esse ódio tão grande, essa raiva tão grande, e essa perseguição tão grande aos cristãos, porque eles se recusavam a adorar o imperador. E toda a população diz, olha, toda vez que alguém se recusou a adorar o imperador, foi um risco na população. Então, mata esse povo. Então, é o background histórico desse período. Muito bom, Rafael.
Olha, amigo, não sei se você já percebeu, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você percebe que estamos envolvidos aqui na história geral, né? É interessante, né? Você percebe a história e a profecia, a história e a Bíblia, em outras palavras, a ciência e a Bíblia, andando de mãos juntas, né? Então vamos lá, vamos avançando então. Obrigado, Rafael. Ainda sobre Pérgamo, vamos lá. Preste atenção nos Só mais versículos um 14 e detalhezinho 15. rapidinho. Pode sim, Rafael, pode. O Carlos queria dar um... Pode, cadê o Carlos? Parece Aqui, Zinaldo, estou aqui. Estou aqui. Nós estamos falando aqui do Império, aqui de Pérgamo, né? E foi feita uma pergunta. A Alessandra falou aqui um pouquinho sobre João, mas depois ela até já corrigiu aqui, né? Que na verdade quem morreu ali foi Pedro e Paulo por decreto de Nero. E já que nós estamos falando aqui dos imperadores, nós tivemos uma pergunta durante a semana que foi mandada por e-mail, que foi a pergunta sobre as evidências de que João teria retornado para Éfeso, né? depois da ilha, já que era o mesmo Império Romano. Porque se era o mesmo Império Romano, por que eles deixaram ele voltar? Boa pergunta. E aí, já aproveitando que nós estamos falando aí da sequência dos imperadores... Dos imperadores, perfeito. Eu vou encaixar, então, aqui, ó, só para responder essa pergunta que foi feita. Peraí, deixa eu... que é justamente, nós tivemos, depois de Nero foi também um imperador assim, né, que foi adorado, que queria muito, né, centralizador total, né, e ele foi o responsável, como o pastor Isnaldo falou, pela execução de Pedro e Paulo, lá por volta do ano 63. 63, né? Eles morreram no mesmo ano, 63. Os dois morreram no mesmo ano, talvez, alguns dizem que talvez seja... No mesmo local. No mesmo lugar, no mesmo dia, talvez, né? Exato. Porque, como o Rafael estava falando aí, ele era um prêmio para o imperador, dizer assim, ó, peguei aqui o cara que está sendo contrário ao império, né? Faz ali uma execução pública, né? Então, era como se fosse um prêmio ali, algo demonstrando o poder do imperador por aqueles que eram contrários a ele, né? E depois, então, de Nero, nós temos esse período aí de Domiciano, né? Que foi esse imperador também que pediu adoração e tal. João, então, foi condenado, perdeu, né, o direito de morar em Éfeso, né? E foi exilado por decreto de Domiciano, como o pastor Isnaldo já colocou. Mas depois de Domiciano, pastor, eu vou dar um stop aqui do seu share. Só pode sim, fica à vontade. Vou mostrar uma fotinha aqui desse camarada aqui, que ele é muito importante, que é esse indivíduo aqui, ó. Nerva. Que vocês estão vendo, né? Esse Nerva aqui, ele foi um cara... Foi rápido o negócio aí, né, com o Nerva, né? 2 aninhos só. Ele foi um imperador melhorzinho, né? Vamos dizer assim, que não foi tão severo. E ele é que foi o responsável por João ter retornado, né? Na verdade, ele falou que todos aqueles que tinham sido desterrados por Domiciano podiam voltar para suas terras. Então, foi por isso que João pôde voltar para Éfeso, tá certo? Então, só explicando, depois de Nerva aqui, Nerva era bonzinho, deu 2 anos ali a igreja cristã pôde respirar durante esse período, foi um pouquinho melhor para a igreja, né? Mas já na sequência veio Trajano, que 2 anos depois que foi ali, depois já aquela sequência que o pastor Isinaldo já mostrou para nós, né? Exato. Então, ó, só como evidência, o prólogo latino do século II, né? Ele diz lá no prólogo, né? Diz assim: o apóstolo João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos e depois o Evangelho na Ásia. Confirmando que depois lá em Éfeso foi que ele escreveu. Tá bom? Então, só para dar aqui os detalhes, né? Desse ponto aqui, ok? Eu acho que muito bom. Talvez só ainda acrescentar, né? É que Clemente de Alexandria, ele escreveu, né? Que com a morte, então, do tirano, falando do Domiciano, né? Então, João retornou para Éfeso, seria uma outra referência. E também Eusébio de Cesareia, também ele fala, então, que Domiciano, né? Reinou durante 15 anos. Exato. E depois Nerva deu aí essa anistia para João voltar para Éfeso. Então, dando as referências aí para responder. Eusébio de Cesareia, ele tem um livro muito conhecido, né? História da Igreja Cristã. Muito
muito usado nos seminários, etc. E eu recomendo que o amigo aí, em algum momento, possa adquirir esse livro. Autor, Eusébio de Cesareia, tá? Um dos melhores historiadores do cristianismo, historiador romano também, antigo. E o título do livro é História da Igreja Cristã, tá? Eusébio de Cesareia. Você pode encontrar nas melhores livrarias evangélicas ou então pedir pela internet também você encontra. Muito bom, muito bom comentário. Obrigado, viu? Ok, senhores, amigos, amigas que estão nos assistindo, capítulo 2, verso 14 e 15, eu acredito que esses dois versos, eles vão nos ajudar a entender a mensagem direcionada para aquele período. Querem ver? Vamos lá. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Parece que tem uma coisa assim desconexa, não? Balaão. Agora a gente vai ter que buscar um tema lá do Antigo Testamento, porque Balaão foi um personagem do Antigo Testamento, tá bom? E eu coloquei aqui no slide a explicação praticamente. Ó. A história de Balaão, por que essa carta de Pérgamo, Jesus faz uma ligação com a história de Balaão? Vamos lá. Qual é a história de Balaão? Balaão ele aparece seduzindo o povo de Israel. Isso está lá no livro de Números, depois eu vou dar aí o texto. Ele aparece seduzindo o povo de Israel a fazer alianças com nações idólatras. E essa história está sendo usada para ilustrar o que estaria ocorrendo no terceiro período do cristianismo. Deixa eu só ver se eu coloco aqui. Ok, é isso mesmo. Ok, estou na sequência certa aqui. Pois não? Só um detalhezinho. Tem que dar pode de sim. novo aí no seu slide. Ô, meu irmão, vamos lá. Espera aí. Só um momento. Obrigado. Espera aí. Só um momento só. Vamos compartilhar de novo aqui. Espera aí. Não criamos pânico. Só um momento só. Se não é você falando aí, eu já estava todo animado aqui. Desculpa que fui eu que tirei, né, tua apresentação. Você falando aí, eu tô todo animado aqui. Olha lá. Foi. Agora vai. Agora deixa eu só. Agora vai. Como diz um amigo meu também. Agora vai. Aí, balãozão aí. História de balão. Vamos lá. Então, os versos 14 e 15 fala assim que tenho contra ti e tal, que vocês têm aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão. Qual que era a doutrina de Balaão? Muito bem. A referência bíblica é Números, capítulo 21 até o capítulo 25. Anote aí. Eu pensava que eu tinha anotado aqui no slide, mas eu não coloquei. Mas é Números, livro de Números, depois você vai ler a história, tá? É dos capítulos 21 até o capítulo 25. Ali está a história de Balaão. Eu vou resumir aqui o que está acontecendo. Praticamente eu resumi aí nesse primeiro parágrafo do slide, tá? O que Balaão fez? Balaão era um profeta de Deus, só que ele era um profeta apostatado. Essa palavra é um tanto técnica, não? Apostatado vem de apostasia, que significa abandono da fé. É alguém que abandonou a fé. E Balaão, ele estava nesse barco aí também. Então, o que aconteceu? Os midianitas, povo vizinho de Israel, buscou Balaão e falou o seguinte: Balaão, nós temos uma proposta para ti, meu amigo. Nós queremos que você vá conosco até determinada região. De lá nós vamos ver toda a nação de Israel acampada e nós queremos que você amaldiçoe a nação de Israel. Aí Balaão falou: não, não posso fazer um negócio desse. Eu não posso abençoar, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa, é o povo de Deus. E eles começaram a negociar e tal, até que eles falaram o seguinte: Balaão, a gente vai dar para você tanto. Então eles barganharam com Balaão ali. E aí Balaão balançou um pouco, aí, rapaz, acho que nessa aí eu vou. Entendeu? Aí Deus até falou: Balaão, acho que nessa eu vou. Só que quando Balaão foi pronunciar a maldição, lembrando que ele foi movido pela ganância e tal, quando ele foi pronunciar a maldição, ele só pronunciava bênçãos, bênçãos e bênçãos. Deus não deixava ele amaldiçoar, é lógico. O que aconteceu? A Balaão realmente não conseguiu julgar nenhuma praga sobre Israel, porque Israel estava debaixo da proteção de Deus. Sabe o que aconteceu? Lá para o capítulo 24 de Números, Balaão ele tem uma estratégia. Balaão ele fala assim: ó, eu não consegui amaldiçoar
porque o povo estava em comunhão com Deus. Então eu sei como mandar uma maldição sobre o povo. Eu sei como esse povo vai ser amaldiçoado. Como? Se a gente afastar esse povo de Deus e fazer com que o povo de Israel faça alianças com as nações vizinhas. Isso está em Números 24. E Balaão, ele foi o principal articulador. Ele chegou até a nação de Israel e apresentou ali algumas mulheres midianitas para os israelitas, e eles se misturaram com as outras nações. Resultado, a nação de Israel deixou Deus de Israel e começou a adorar as divindades das outras nações. Aí sim, a maldição veio sobre a nação de Israel, ok? Então eu resumi a história. A pergunta é a seguinte: o porquê Jesus ele usa como referência a história de Balaão para esse período? Sabe por quê? Vamos lá. Vamos aqui a história de novo. Vocês se lembram aqui no período de Esmirna? Interessante, por que o período de Esmirna termina no ano 313? Sabe por quê? Nesse ano, exatamente nesse ano, o imperador Constantino, fatalmente você já tem ouvido falar dele nos livros de história, em filmes, etc. O imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. A grande pergunta é, por que o imperador Constantino, ele se converte, entre aspas, ao cristianismo? Porque é o seguinte, amigos, o que estava acontecendo nesse período de Esmirna? Muitos cristãos estavam morrendo. O objetivo do inimigo era destruir o cristianismo, lançando os cristãos nas arenas, lançando os cristãos nas fogueiras. Só que o inimigo percebeu que ao invés do cristianismo ser dizimado, muito pelo contrário, mais cristãos apareciam. O historiador Eusébio de Cesareia, ele mesmo fala no livro lá, História da Igreja Cristã, né? Ele fala assim que o sangue dos cristãos era como se fosse semente. O que é uma semente? Né? Você joga a semente, ela frutifica. Então, cada cristão que morria nesse período de Esmirna, mais cristãos apareciam. Então, a estratégia do inimigo estava dando errada. Ao invés de fazer com que o cristianismo desaparecesse, ele mesmo estava provocando o crescimento do cristianismo, perseguindo o cristianismo. Então, o inimigo teve uma outra estratégia. Qual foi a estratégia? Ao invés de ir contra o cristianismo, vamos nos infiltrar no meio deles. A semelhança que Bala fez lá no passado. Então, o que aconteceu? O cristianismo estava crescendo, 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 ganhando força, e o imperador Constantino, justamente para ganhar popularidade também, Constantino ele se converte ao cristianismo. E o ato dele se converter ao cristianismo, ele é o imperador. Quando ele se converte ao cristianismo, o que ele faz no ano 313? É por isso que vai até o ano 313 aqui, o período de perseguição. O próprio Constantino, ele cancela a perseguição que Diocleciano havia iniciado 10 anos antes. Lembra que Diocleciano havia iniciado uma perseguição no ano 303? E foi justamente Constantino que cancelou essa perseguição, porque ele mesmo havia se tornado cristão. Presta atenção no que vai acontecer agora. Agora, o imperador Constantino é cristão. E dali em diante, todos os imperadores que viriam também se tornariam cristãos. Começou a haver um processo de assimilação do Império Romano para o cristianismo e do cristianismo para o Império Romano. Em outras palavras, começou a haver um processo de união entre a igreja cristã e o poder civil, entre o cristianismo e o Estado, e o Império Romano. Pouco a pouco, você vai perceber o cristianismo crescendo, crescendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não coloquei a data ali, mas você percebe que esse período vai do ano 313 até o ano 538. No ano 396, depois de Cristo, justamente dentro desse período, o cristianismo se torna a religião oficial do império. Sabe o que significa? Para você ser cidadão romano, você tinha que ser cristão. Olha que interessante. Antes era uma religião perseguida, agora acaba sendo uma religião oficial. Então começou a haver uma assimilação, uma união, um processo de união entre o cristianismo e o Império Romano. Cristianismo e Império Romano, ok? Isso fez com que a igreja começasse a aceitar os ensinamentos romanos. A igreja começou a crescer, crescer, crescer também. É por isso, amigos, que o nome da cidade Pérgamo, na verdade, é por isso que Jesus escolhe essa cidade, não? Para caracterizar o período da época, porque assim como Pérgamo significa elevação, altura, era o que estava acontecendo com o cristianismo da época. A igreja vai crescendo, crescendo, só que esse crescimento da igreja
foi devido a acordos que estava fazendo com o Império Romano, à semelhança da cidade de Pérgamo. Lembra a cidade de Pérgamo, que ela ficava numa rota comercial e ela se engrandeceu, ela se fortaleceu economicamente falando por causa desses acordos que a cidade de Pérgamo fazia com comerciantes, fazia com outras nações. O mesmo processo está acontecendo com o cristianismo da época. O que nós estamos narrando aqui para vocês é a história da igreja cristã ao longo dos séculos, ok? Só que esse processo de união, isso fez com que a igreja começasse a aceitar os ensinamentos romanos. E aí vem a pergunta, né? É por isso que Jesus, ele usa, não é à toa que Jesus usa uma palavra-chave aqui. Tem uma palavra, por isso o título da classe é no detalhe, não? Vamos ler de novo, versículo 14, pela terceira vez. Ó. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam. Qual a palavra-chave que Jesus usa agora? A doutrina de Balaão. Você percebe que a igreja ela começou a aceitar alguns ensinamentos, algumas doutrinas do Império Romano. Que ensinamentos são esses? Por exemplo, idolatria. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Os romanos, eles eram idólatras. Eles adoravam o próprio imperador. Porque o próprio imperador era um símbolo de idolatria. Adorava o próprio imperador. Os romanos, eles também descansavam no primeiro dia da semana. E, na verdade, esse costume já veio de longe, não? Veio de longe, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Os romanos veneravam os mortos, ou então eles acreditavam que as pessoas que morriam permaneciam vivas, ok? Acreditavam no que se chama hoje na imortalidade da alma. E, na verdade, os romanos, eles herdaram isso dos gregos lá do passado, e os gregos herdaram isso dos babilônicos lá do passado. Então, na verdade, nada é novo, tudo é antigo, né? O próprio Eclesiastes, Salomão já escreveu lá no Eclesiastes, mas nada novo debaixo do céu, né? Então, assim, Roma era toda essa mistura desses ensinamentos. Então, quando Roma começou a ser assimilada pelo cristianismo, os cristãos, pouco a pouco, começaram a aceitar esses ensinamentos. Amigo, não foi de uma semana para outra, não foi de um ano para o outro. Isso aqui demorou muito. Quer um exemplo? Vamos lá, então. Vamos lá. Alguns ensinamentos. Vamos começar aqui com o problema da idolatria, não? Os romanos, eles cultuavam ao imperador. Pois não, Rafael? Só um detalhe aí, enquanto você vai começar a falar dos pode sim. ensinamentos. A Pode gente sim. está citando aí Eusébio de Cesareia. Nós acabamos de postar, como é um texto antigo, já está em domínio público, a gente pode compartilhar o PDF, né? Nós Excelente. lá o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia no grupo do Telegram. Para que façam parte, estou postando aí no chat o link para você entrar. Então, excelente. Está lá para você acompanhar, inclusive, essas citações históricas. Obrigado, Rafael. E é bom, né? Sempre quando a gente tiver alguma sugestão de algum livro mesmo, né? Sendo possível baixar no PDF, etc., como sendo público, etc., a gente pode fazer isso também, né? Vamos avançar aqui? Então, por exemplo, alguns ensinamentos romanos que começaram a ser absorvidos pelos cristãos desse período. Vou começar aqui com o problema da idolatria, tá? Então, os romanos, eles adoravam o imperador e também, interessante, eles adoravam os astros. Só que isso não começou em Roma. Isso vem desde a Babilônia. Os grandes impérios do passado, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e tudo desencadeou em Roma. Então parece que Roma bebeu de todos esses impérios anteriores, ok? Então Roma também adorava os astros. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No primeiro dia da semana, eles adoravam ao Sol, o astro-rei, considerado como um astro-rei. Como o Sol é o astro dominante do sistema solar, portanto, o Sol foi usado como símbolo do imperador romano. Por isto, o nome latim, Dies Dominicus, né? Que significa dia do Senhor. Presta atenção, primeiro dia da semana em Roma era chamado Dies Dominicus, que significa dia do Senhor. Mas quem era esse Senhor aí? Esse Senhor não é Deus, não. Muito menos nem Jesus Cristo. Esse Senhor era uma referência ao próprio imperador. Olha aqui. O imperador era considerado como Deus. E o Sol é o astro-rei do sistema solar. Então o Sol era um símbolo do imperador. Logo, como o Sol era adorado no primeiro dia da semana, então o primeiro dia da semana era um dia de veneração e de adoração ao imperador romano.
ao senhor de Roma, ok? Esse senhor é uma referência ao imperador. Assim, o primeiro dia da semana, domingo, era um dia dedicado à adoração ao imperador romano, representado pelo sol. Tá claro isso aqui? Isso já vem antes mesmo do cristianismo. Não, Roma foi fundada lá atrás, lembra lá de Roma, a lenda de Rômulo e Remo, né? Lá, na verdade, Roma é muito antiga, né? Roma passou por 7 fases imperiais, 7 fases de governo, e ela começou lá no 9º século antes de Cristo, com os vilarejos lá de Rômulo e Remo, e ela veio se fortalecendo ao longo do tempo, tá? E aí, quando ela ganhou o status de império, etc., então esses costumes já estavam por aí, porque bebeu dos gregos, bebeu da Medopérsia, etc. Então, assim, o primeiro dia da semana... Zinaldo, Opa! que esse assunto é tão curioso, e é importante você pegar esses detalhes, porque esses detalhes eles são bem cíclicos na Bíblia, né? Nas apocalípticas, escatológicas, Daniel, Apocalipse, a gente trabalha com o princípio, o profeta trabalha com um princípio que é o chamado princípio de repetição e ampliação. Então, ele vai repetir o assunto e quando ele repete o assunto, ele dá cada vez mais detalhes. Perfeito. E a maioria desses detalhes você pode pescar na própria Bíblia. É curioso essa questão da adoração ao sol, se você me permite falar aqui, Zinaldo. Por favor, por favor. Desde os primeiros livros escritos da Bíblia. Você vê que essa questão da adoração ao sol começa lá na Mesopotâmia antiga, e o Egito ele meio que sistematiza essa questão da adoração ao sol, transforma o sol em uma entidade divina, e o Egito é o primeiro que permuta essas características divinas do sol para uma pessoa, que era para o próprio faraó, que acontece também no período do Império Romano. Isso era tão forte, essa adoração do sol é tão forte e é tão marcante na Bíblia que você vê lá um detalhe nos primeiros capítulos da Bíblia, quando Moisés escreve o livro do Gênesis e vai falar sobre a criação, quando ele vai falar lá do 4º dia, possivelmente, propositadamente, Moisés omite o nome do sol e da lua. Ele cita lá só como os luzeiros. Ele omite isso. Possivelmente porque naquela época já existia uma forte influência egípcia e uma forte influência da adoração ao sol. E Moisés mostra até, olha, o nosso Deus que criou, ele é maior até do que os astros. Ele criou os astros. E isso é tão sem importância que eu não vou nem citar o nome deles aqui no 4º dia. Então essa questão da adoração aos astros e ao sol é um problema extremamente recorrente ao longo de toda a Bíblia e desencadeia aqui no Apocalipse. A gente vai ver, anota esse detalhe aí, que dando spoiler a gente vai ver que essa adoração ao sol vai se repercutir muito mais na frente, nos dias do fim também. Tá no mudo aí. Ok, desculpa. Rafael, é importante. Que hora que é aí, Rafael, por favor? Estou sem acesso ao meu relógio aqui. Não ouvi. Temos 20 minutos, pastor. Ah, ok, obrigado. É bom vocês me atentarem quanto a isso aí. Então vamos lá. Veja só. Com esse detalhe que a gente trabalhou aqui sobre o sol, etc., que o primeiro dia da semana era chamado Dia do Senhor, mas no caso é o imperador, fica fácil da gente entender agora um texto que a gente deixou lá em Apocalipse capítulo 1. Vamos lá. Gostaria que você, que está nos assistindo, você abrisse aí, por favor, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. É interessante esse verso. Esse verso, propositalmente, a gente não comentou nas últimas aulas. A gente vai deixar para comentá-lo exatamente aqui. Porque é aqui que começa esse tema, ok? Então, Apocalipse capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Aí. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Muito bem. Há uma certa discussão. Só um minutinho. Ok. Há uma certa discussão em torno desse verso, não? Uma discussão no mundo cristão, no mundo teológico, no mundo evangélico, etc. A grande discussão é: que dia do Senhor é esse? Que dia do Senhor é esse que o apóstolo João está se referindo? Ele fala que é o dia do Senhor mesmo. Veja só, a tal ponto que em algumas versões, algumas bíblias, na nota de rodapé, fala assim, ó, esse dia do Senhor é o domingo. Em outras versões, ao invés de colocar na nota de rodapé, está no próprio texto de Apocalipse 1:10, estava assim, e achei-me espírito no domingo.
inclusive em itálico. É lógico que eles colocam em itálico dizendo que, na verdade, o escritor não havia escrito isso. Mas os tradutores, os editores, assim colocam domingo, porque assim eles interpretam. Mas a grande pergunta fica, que dia do Senhor é esse? Há 3 posicionamentos no mundo da teologia sobre o assunto. Primeiro, a que dia está se referindo? Primeiro, alguns acreditam que esteja se referindo ao juízo final, ao dia da segunda vinda. A ideia de que João foi levado em espírito, né? Então a mente dele foi transportada para o futuro. A mente de João foi transportada, transferida para a futura segunda vinda de Cristo, né? O futuro dia do juízo final, dia do Senhor. Na verdade, esse é um termo usado para o dia do juízo final no Antigo Testamento, o dia do Senhor. Outros acreditam que esse dia do Senhor é o domingo, o primeiro dia da semana. E com base nessa ideia, as pessoas falam que o domingo deve ser guardado, deve ser o dia do descanso e tal. Inclusive, ele cita esse verso. E outros defendem que é o sábado, o dia de guarda. Afinal de contas, que dia do Senhor é esse aqui que o apóstolo João está se referindo? Para isso, sabe que é o melhor recurso da gente obter uma resposta? É a gente analisar na língua original, a qual foi escrita a Bíblia. Nós estamos lendo aqui o Apocalipse, especificamente o Novo Testamento, e fatalmente não foi escrito em português, é lógico, muito menos em inglês, francês, temos que recorrer às línguas originais. E o Novo Testamento foi escrito em grego. A pergunta é, como que João escreveu em grego? Qual foi a escrita de João em grego? Nós temos acesso? Temos acesso. Eu tenho aqui em casa, na minha biblioteca, o Novo Testamento grego. Ok? Você pode encontrar isso com muita facilidade na internet também. Vamos lá, então. Vamos analisar aí o idioma original. Olha lá, as 3 ideias estão presentes. Vamos lá. Olha lá, o juízo final, a segunda vinda. Quando os escritores bíblicos, principalmente os escritores do Novo Testamento, eles queriam se referir ao dia do Senhor, juízo final, ao dia do Senhor, qual era a maneira de escrever? Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, não é preciso você abrir o texto bíblico, porque o texto está projetado aí na tela. Dentre dezenas de versos, eu usei esse aqui, que é mais direto, então diz Pedro aí, virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Fica claro pelo verso que Pedro está se referindo à segunda vinda de Cristo, o juízo final. Muito bem, em grego, como que está a expressão dia do Senhor? Está em grego. Itsei de remera kyrio. Eu coloquei em itálico e também em negrito, né? Eu forcei mais as letras ali. Essa expressão aqui, ó, remera kyrio, dia do Senhor. Remera kyrio, é essa expressão. Então, a expressão remera kyrio, aí eu transliterei aqui para ficar melhor, a leitura, está em grego, ó, remera kyrio, é o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Então, quando os profetas do Novo Testamento queriam se referir à segunda vinda, eles usavam essa expressão, remera kyrio. Vamos avançar. Quando eles queriam se referir ao domingo, lembrando que naquele tempo não tinha a expressão domingo, aqui no tempo do Novo Testamento, etc. e tal, aqui no tempo do primeiro século, quando a Bíblia foi escrita, os dias da semana, especificamente o primeiro dia da semana, não tinha esse nome. Na verdade, dos 7 dias da semana, apenas 2 dias tinham nomes. O 7º dia era chamado de sábado, e o 6º dia ele tinha um apelido, que era chamado dia da preparação. Tá? Então, na verdade, dos 7 dias, apenas o sábado mesmo tinha um nome, né? Então vamos lá. Mas o primeiro dia da semana, que especificamente se refere ao domingo, quando os profetas do Novo Testamento queriam escrever sobre o domingo, como é que eles escreviam? Aí nós temos vários textos. Eu coloquei especificamente os textos dos evangelhos, e eu coloquei aqui na tela o texto de João. Esse é o texto de João, capítulo 20, verso 1. Então vamos lá. Eu coloquei propositalmente o texto de João, porque é o mesmo escritor do Apocalipse. Tá bom? Então vamos lá. Olha lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. É o domingo aqui, o dia que Jesus ressuscitou. É o primeiro dia da semana. Vamos ver como é que está em grego. Olha lá. Em grego, temos assim, ó. Olha lá. Tede miaton sabaton. Essa expressão aqui, ó. Miaton sabaton. Primeiro dia da semana, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, miaton é primeiro da. Aqui, ó. Miaton, primeiro da. E sabaton é um termo que significa também semana. Então, fica primeiro da semana.
É lógico que não tem a palavra dia aqui, mas ela está implícita. Ela está implícita aqui. Primeiro da semana, o primeiro dia da semana. Ok? Então, sempre quando eles queriam se referir ao domingo, eles usavam essa expressão. Miaton sabaton. Vamos à última. Opa, desculpa. Ao sábado. Vamos lá. Aí. Ao sábado. Os escritores bíblicos, quando queriam se referir ao sábado como sendo o dia do Senhor, qual era o termo que eles usavam? Um texto mais direto a gente vai encontrar principalmente no Antigo Testamento, que é o Êxodo capítulo 20, Isaías capítulo 58. Porém, esses textos eles foram escritos em hebraico. E o que a gente faz agora? Antes de Cristo, houve uma tradução do hebraico para o grego. É a tradução chamada Septuaginta. E como que está esses termos, dia do Senhor, do Antigo Testamento em grego? Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 10, Isaías capítulo 58, versículo 13. Por que a gente está insistindo com grego? Porque foi a língua que João escreveu o Apocalipse. Então vamos lá. Na versão da Septuaginta, esse aqui é o sinal dessa versão, é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Nestes versos, a frase dia do Senhor, que se refere ao sábado, é a construção assim, ó. Kyriake remera. Kyriake remera. Esta construção se refere ao sábado, sétimo dia da semana. Tá? Vamos lá, então. Acho que eu repeti aqui. Então, vamos fazer um resumo e a gente conclui o pensamento. Juízo final. Remera Kyrio. Domingo. Miaton sabaton. Sábado. Kyriake remera. Aí vem a pergunta. Aqui é a prova do 7, né? Qual foi a expressão que João usou em Apocalipse 1:10. Qual foi a expressão? Lembra que a gente está lendo aqui, ó. Achei-me espírito no dia do Senhor. Se a expressão dia do Senhor que João usou foi essa aqui, ó, remera Kyrio, então verdadeiramente João está se referindo à segunda vinda de Cristo. Aqui tem nada a ver com sábado. Se a expressão foi miaton sabaton, uma expressão que João usou bastante no seu evangelho, se foi essa expressão em Apocalipse 1:10, então verdadeiramente é domingo. É o dia do Senhor. Agora, se a expressão foi Kyriake remera, aí o dia do Senhor aqui é sábado, gente. Vamos ver qual foi a expressão. Está aí o texto grego. Desculpa, aqui primeiro o texto em português, né? Achei-me espírito no dia do Senhor. Esse é o texto grego. Está lá, ó. Olha lá. Egonomen en pneumati, em espírito, ente, a expressão lá, ó. Kyriake remera. Essa é a expressão. Está no Novo Testamento grego. A expressão que João usa em Apocalipse 1:10, o dia do Senhor, é essa terceira, Kyriake remera. João está se referindo ao sábado. A visão do Apocalipse foi dada no dia do sábado. Isso é muito significativo, sabe por quê? João ele está vivendo no ano 96 depois de Cristo, cerca de 60 anos depois que Jesus morreu. E 60 anos que depois que Jesus morreu, João considera aquele dia o qual ele estava vivendo como o dia do Senhor. Na mente de João, o dia não havia sido abolido. Na mente de João, aquele dia não havia sido transferido para o primeiro dia da semana, como sagrado. Na mente de João, o sétimo dia, o qual ele estava vivendo, ainda era considerado como o dia do Senhor. Isso porque João está escrevendo cerca de 60 anos depois da cruz, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui em Apocalipse 1:10 é o sábado. E tem outro detalhe importante, presta atenção aqui comigo. Se João ele foi exilado para a ilha de Patmos, justamente porque ele não quis adorar o imperador, que era chamado também de Senhor, cujo dia de adoração era o domingo, por que esse verso estaria se referindo ao domingo? Se João estivesse se referindo ao domingo, estaria contrariando totalmente a sua condenação. É lógico que João está se referindo ao sábado. Na verdade, amigos, o que nós temos aqui? Nós temos uma luta entre o bem e o mal. E essa luta tem a ver com adoração. Quem é digno de ser adorado? Jesus Cristo, o Senhor de João, ou o imperador Dominiciano? Interessante que cada senhor tem um dia correspondente de adoração. Dominiciano tinha o primeiro dia da semana. Já o Senhor Jesus Cristo é o sétimo dia da semana. Ok? Creio que ficou bem claro aí. Linguisticamente, o argumento é linguístico. Linguisticamente, o dia do Senhor em Apocalipse 1:10 é o sábado. Está na hora de terminar, né? Está na hora de ir para o final aí já.
Tem um ponto curioso aí, dois que eu gostaria de dizer. Carlos abriu o microfone e vai querer falar aí também. Acho que esse já é o último ponto que a gente toca hoje aí. Pode sim. Em Pérgamo. É dois pontos curiosos dentro da sua fala mesmo. A primeira foi dizer que João, ele usa em seu evangelho várias vezes para se referir ao domingo miá sabaton. E curioso é que na nossa primeira aula nós citamos que o evangelho de João, ele foi escrito posteriormente ao livro de Apocalipse. Se Jesus tivesse aparecido para João no Kiriaque Remer e disse, olha, João, hoje é esse Kiriaque Remer aqui é o domingo, provavelmente João teria escrito no evangelho dele chamado Domingo de Remer, e não de Miá Sabaton, já que ele escreve o evangelho depois. Exato. A gente tem um detalhe também em relação ao dia do imperador. Muitos acreditam que fosse o dia do imperador, o dia domingo, por causa que o imperador era chamado de Kyrios. O imperador, na época de Jesus, era chamado de Kyrios. Então, quando eles olham o Kiriaque Remer, eles dizem, olha, isso é uma referência ao dia do imperador, e o imperador ele era adorado no primeiro dia da semana. Mas o curioso, eu estava até conversando com o Carlos aqui antes da gente começar a nossa transmissão aqui na sala, que a única vez no Novo Testamento que a flexão da palavra Kyrios, ou da palavra Kiriaque, aparece, é a flexão da palavra Kyriakon, lá em anota esse verso aí, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20. E quando aparece lá o Kyriakon em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20, está se referindo à ceia do Senhor, ou seja, a ceia de Cristo. Chama Cristo de Kyrios, de Kyriakon. Ou seja, na Bíblia, a gente não tem nenhuma referência ao imperador como sendo Kyrios. A referência que a gente tem na Bíblia em relação ao Kyrion, o Kiriaque, o Kiriakon, é da pessoa do próprio Jesus Cristo. E a gente precisa interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia. Não é à toa, Rafael, que o apóstolo Paulo mesmo fala assim, né? Aquele que confessa a Jesus como Senhor será salvo. Então, assim, qual era o grande conflito da época? Quem era o Senhor? Quem era o verdadeiro Senhor? Quem é o verdadeiro Kyrios? Então, confessar a Jesus Cristo como Senhor no primeiro século, amigo, era justamente você esperar a fogueira, esperar a forca. Afinal de contas, quem é o verdadeiro Senhor? Tá? Ok? Acho que temos que terminar aí, né? Eu vou terminar aqui, ó, aí depois eu entrego para vocês a palavra final. Acho que em um minuto eu termino. Falar. Agora, olha, deixa eu falar. Que curiosa que a Shirley comentou aqui, a Shirley Oliveira comentou aqui, que no verso 16 do capítulo 1 apresenta Cristo como se fosse o verdadeiro sol e sua força. E o sol, né? O sol da justiça. Boa, excelente. Vai lá, Carlos, está contigo. Vai lá, Carlos. Não, você tem que terminar ainda aqui essa igreja de Pérgamo, né? Você vai terminar. É só um slide só um slide, só coisinha pouca aí. Então eu digo para você terminar, então. Eu termino em 30 segundos, aí eu termino, eu passo a palavra para vocês. Pronto, rapidinho. Pronto. É rápido, aqui, ó. É só isso aqui, ó. Então, aí o Constantino, ele dá um decreto ali para se observar o domingo como dia de guarda, né? Esse é o primeiro decreto dominical, é em 7 de março do ano 321, acho que eu coloco aqui, ó, 7 de março 321, ok? Vocês vão perceber que pouco a pouco o domingo vai sendo exaltado e o sábado vai sendo diminuído, etc. E aqui são os outros dias da semana, é só isso que eu iria colocar aqui, ó. Então, o primeiro dia, adoração ao imperador, o domingo, Sunday em inglês, aí, o dia do sol, né? Segundo dia, adoração à lua. Segunda-feira nossa aqui, só que em espanhol é lunes. E Monday, dia da lua. E aí, terceiro dia, adoração a Marte. Não é à toa que lá nos hispanos é martes, não? Então, quarto dia, adoração a Mercúrio, miércoles, ok? Quinto dia, adoração a Júpiter, quinta, jueves, lá no espanhol. Sexto dia, adoração a Vênus, sexta, viernes. E sétimo dia, adoração a Saturno, sábado em espanhol, Saturday em inglês. Então, assim, havia um costume, os romanos, eles eram idólatras. Então, a igreja cristã, nesse período, foi absorvendo tudo isso, tá bom? Eu quero terminar, Carlos, com essa questão aí da pedrinha branca, e eu termino aqui. Jesus, ele faz uma promessa, né? A todos aqueles que vencerem. Vencer o quê? Vencer toda essa apostasia da igreja. Cristo, ele tinha um povo fiel ali, um povo que permanecia fiel. Não significava que a igreja, por completo, estava se apostatando.
Mas havia um povo que permaneceu fiel ali, por mais que fosse a minoria. E Cristo está dirigindo aqui para eles. A todos que vencerem, eu vou dar uma pedrinha branca. É interessante isso. Na cidade de Pérgamo, no sistema judiciário de Pérgamo, no tribunal federal ali de Pérgamo, havia o seguinte, ó, sempre quando alguém era condenado, o juiz se levantava e entregava para o réu uma pedrinha escura, uma pedrinha negra. Significava que o réu estava sendo condenado. Mas agora, se o réu fosse absolvido, o juiz se levantava e entregava uma pedrinha branca. O interessante é que Cristo usa justamente esse linguajar jurídico da cidade para transmitir uma mensagem para os cristãos da época. Que mensagem é? Se você vencer a apostasia, se você vencer a perseguição, você estará absolvido no meu reino. Em outras palavras, você estará salvo. É isso que ele quer dizer. Pedrinha branca aqui, nada mais, nada menos do que uma figura de linguagem. Ele está querendo dizer sobre absolvição e salvação no seu reino. Terminei aqui. Pastor Esinaldo, tão bonito seu final aqui que eu não quero estragar comentando outra coisa, de outro assunto. Não, pode começar. Pode começar. Mas a gente faz um vídeo aí durante essa semana e a gente acrescenta mais alguma informação, porque foi feita uma pergunta sobre essa questão do dia do Senhor, lá no capítulo 1, que dia que seria esse, e eu acho que ela foi muito bem respondida aqui. Depois a gente pode fazer um videozinho aí, falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que terminar com esse pensamento mesmo, esse pensamento da pedrinha branca, né? Porque nós falamos aqui de apostasia, de que a igreja começou a perder os seus princípios. E algumas pessoas dizem assim, puxa, não importa quais são os princípios que eu sigo, né? O importante é que eu estou salvo em Cristo Jesus. O que a igreja de Pérgamo está nos mostrando, que a salvação, a pedrinha branca, né? A declaração de que você é justificado pelo tribunal celestial, né? E isso só pode acontecer por intermédio de Cristo, né? Isso não nos isenta de a gente buscar viver uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus demonstra que nós devemos viver, né? Então, a justificação pela fé é o único caminho da salvação. Mas Deus espera que depois de justificados, né? Depois que nós fomos salvos, que recebemos a nossa pedrinha branca, Ele espera, então, que nós possamos viver de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele espera de nós, que Ele revelou na sua palavra. Então é isso. Eu acho que nós podemos ficar com esse pensamento, né? De realmente entregarmos as nossas falhas, as nossas faltas. Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos justificar, né? Nos declarar justo, dando para nós aí essa simbólica pedrinha branca, para nós termos a certeza e a alegria da nossa salvação, que só pode ser alcançada por intermédio de Jesus. Meus amigos, excelente, sem comentários a aula de hoje, muitos detalhes mesmo. Vocês já viram que a gente queria numa aula só terminar as igrejas e não deu, a gente vai ter que continuar na próxima. Mas acho que essa é a intenção aqui do nosso curso, essa intenção para que a gente esgote aí o máximo possível os detalhes do livro de Apocalipse. A gente teve uma última pergunta aqui da Renata. Renata, eu vou te pedir desculpa, Renata Rios, por a gente não poder responder tua pergunta agora, mas a gente vai gravar um vídeo e postar no grupo do Telegram a resposta lá da sua pergunta. Tá prometido, viu? Essa semana a gente posta lá no canal do YouTube também. Meus amigos, vamos orar. Vamos orar para a gente concluir. Começamos aí no horário, vamos terminar no horário. E, Reginaldo, já que você conduziu nossa classe hoje, ora aí pra gente. Termina o serviço. Ok, obrigado. Oremos então. Querido bom Deus, nós queremos lhe agradecer por essa noite de sexta-feira aqui, estudando a Bíblia. Querido Deus, que privilégio estamos tendo, Senhor, com toda a liberdade religiosa que temos hoje de abrir a Bíblia em casa, por mais que estejamos nessa limitação da pandemia, mas olha só a bênção que temos da tecnologia, Senhor. Podemos nos unir, mesmo estando distantes uns dos outros fisicamente, mas aqui, Senhor, parece que estamos perto um do outro. Lhe agradecemos por isso. Agradecemos pela sua presença ao nosso lado. Agradecemos, Deus, pela revelação da sua palavra. E assim como terminamos aqui na igreja de Pérgamo, nós queremos receber a absolvição no seu juízo. Queremos receber a justiça de Jesus Cristo na nossa vida. Queremos receber essa pedrinha branca em nossa vida.
que nos mantenhamos, Pai, firmes em teus princípios e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos dê um bom descanso nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, uma boa noite a todos. Só um último recado. Estou postando aí de novo no chat o link do canal no YouTube. Se inscrevam lá. É lá que a gente vai postar os vídeos, as respostas, as gravações da aula. Vai estar tudo aí nesse canal. Uma boa noite a todos. Tenham um excelente final de semana. E a gente se encontra na próxima sexta-feira, no mesmo horário, 20h30, horário de Brasília, para a gente ter a continuação aí das 7 igrejas, para ver se a gente encerra esse assunto aí na próxima aula. Boa noite a todos e até a próxima. Forte abraço, queridos. Tudo de bom. Tchau.